Olha só, Emerson Romano, a gente observando as escalações do Pepa nos últimos jogos do Cruzeiro e a gente percebe muita coerência. Para o clássico contra o América, penso que nesta linha defensiva ali não terá mudança. É o time que vem jogando de Cabral, William pela direita, Oliveira, Castan e o Marlon pela esquerda. O meio-campo é o grande problema do Pepa para este clássico contra o América. Isto porque contra o Fluminense ele não teve o Ramiro, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A suspensão ele tomou o 3º contra o Santos, então cumpriu contra o Fluminense. O Ramiro deve ser a figura presente no clássico contra o América. Ele ainda não conta com o Richard, que teve o nome citado nesta operação penalidade máxima do Ministério Público lá do estado de Goiás. Então, preventivamente, o Cruzeiro escutando o seu departamento jurídico, o Richard segue de fora. Sem o Richard e o Ramiro, contra o Flusão jogaram Machado e Neto Moura. Então, certamente vai haver aí uma mudança no meio-campo. Mas tem a volta do Ramiro. Quem seria o companheiro do Ramiro? Mas pode ter um outro desfalque, o do Matheus Vital, que jogou todos os mais de 90 minutos, agora os acréscimos são muitos, né? Eu acho que foram 14 minutos contra a equipe do Fluminense no segundo tempo, então deu mais de 100 minutos a partida. O Vital jogou todo o tempo contra o Fluminense e reclamou de um incômodo. Então ontem foi um treino regenerativo, hoje o jogador será ou seria reavaliado. O Cruzeiro mais tarde deve dar algum parecer sobre esta situação do Matheus Vital, que é peça importante no meio-campo do Cruzeiro, titular absoluto do português Pepa. Os comentaristas Itatiaia, Alexandre Simões e Ale Oliveira, Alexandre, vou começar com o Ale. Nossa, milagre. Tá bom, Alexandre Simões, é o seguinte. Olha, você trabalhou no jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Aliás, eu vi uma foto você fazendo as pazes com o Fernando Diniz. E muito legal. Ele é maravilhoso, né? Ele é um ser humano. Ele é muito melhor que eu em praticamente tudo. Acho que só tirando o gelo vioral, aí eu deito nele. Ele é um cara espetacular, maravilhoso. Mineiro, sabia, né? Né? Patos de Minas, né? Mas é o seguinte, pelo que você viu do Cruzeiro no jogo contra o Fluminense, pelas mudanças que você viu, inclusive, que o Pepa fez, eu acho que esse meio campo não é dor de cabeça pra ele, não, ou é? Não é. Eu tenho alguma ressalva com relação a Felipe Machado e Neto Moura no momento ofensivo do time. Eu acho que defensivamente eles entregam, e entregaram, inclusive, contra o Fluminense. Mas quando tem no momento ofensivo do Cruzeiro, eu sinto um pouco mais de falta do Ramiro e do Richard. Inclusive, uma das bolas do jogo caiu no pé do Neto Moura, né? E eu fiquei com a impressão, inclusive, que jogou bem o Neto Moura, mas fiquei com a impressão que naquele momento que ele saiu cara a cara com o Fábio, se tivesse um buraco para ele se enfiar, para não ter que tomar uma decisão, ele faria. Ele ficou assustado, né, com a possibilidade de fazer o gol. Mas defensivamente eu acho que são bons jogadores. O Ramiro volta naturalmente e eu quero observar cada vez mais a evolução do Alisson. Eu acho que ele pode, de repente, na ausência do Richard, né, a gente não sabe se em definitivo ou por quanto tempo e tal, eu acho que o Alisson de repente pode beliscar em um Alisson e Ramiro. Eu acho ele mais intenso, inclusive, do que o Richard. Mas... Sabe, eu acho ele mais intenso que o Richard, Alexandre. O Alisson, ele entrou muito bem no jogo contra o Fluminense, né? É um jogador forte, de muita intensidade de jogo, e tem esse aspecto que o Ale destacou aí, que tem uma chegada melhor, né? Uma qualidade melhor. O Alisson é quase um meia, aliás, o Alisson já chegou a jogar como meia, né? Na ponte, né? Na ponte, eu acho que até aqui foi o Atlético. No Atlético, né? Esse é do Atlético que foi pra ponte, né? Isso. E outra questão, né, que preocupa o Cruzeiro, e eu acho que preocupa, porque o Matheus Vital, eu acho que ele briga em condições de igualdade, são só 5 rodadas, o início foi desproporcional pro Bruno Rodrigues, mas eu acho que hoje, principalmente depois dos jogos contra Santos e Fluminense, o Matheus Vital empatou essa disputa aí, de principal jogador do time do Cruzeiro. Principal jogador do time do Cruzeiro. Então, essa substituição do Vital, ela pode vir a ser uma dor de cabeça pro Pepa. A minha visão, tá? Por característica, embora são 2 canhotos, né? Eu acho que é o Daniel e o Nicão brigando. Eu acho o Daniel tem características mais parecidas com o Matheus Vital do que o Nicão. Eu acho que o Daniel tem mais um poder de armação do que o Nicão. Eu não vejo o Nicão muito como um cara pensador de jogo. E o Matheus Vital, embora seja um cara de intensidade, o Matheus Vital tem feito isso pro Cruzeiro.
né? Então eu acho que o Daniel Júnior, ele tem mais essa característica. Vamos ver aí se ele vai optar pela experiência, aí seria o Nicão, ou por um jogador mais próximo do Matheus Vital. Não sei se o Ale concorda, mas eu acho que o Daniel Júnior é mais pensador de jogo que o Nicão. E eu vou um pouquinho mais além, inclusive. Eu arrumaria um jeito de colocar o Danielzinho no time, independente da presença ou não do Vital. Você tiraria o Gilberto? Não, ainda não. Eu acho que o Gilberto ainda é um jogador que eu ainda aposto. Mas, por exemplo, existe uma vaga em disputa, mesmo com o Vital, que concordo com o Simões, briga ali, uma briga boa para saber quem é o melhor jogador do time. Tem uma vaga ali que é a do Wesley, né? O Wesley não jogou mal contra o Fluminense, não. Jogou melhor do que contra o Santos. Jogou. Se bem que a gente falava disso no intervalo do jogo da vitória do Fluminense contra o Cruzeiro, que se ele coloca o Bruno Rodrigues para aquele setor, lado esquerdo da defesa do Fluminense, a chance do Bruno Rodrigues prevalecer era muito maior. Porque ali estavam o Felipe Melo e Marcelo, que tem muita dificuldade na marcação. Mas, enfim, eu acho que o Danielzinho encaixaria ali nessa vaga ali, que já foi do Bilu, hoje é do Wesley, já foi do Nicão, e eu gostaria de ver mais minutos do Danielzinho. Sabe qual é a dúvida que eu tenho em relação ao Daniel exercer nessa função? Porque esses dois caras de lado do Cruzeiro, eles ajudam muito na marcação, né? E o Daniel Júnior, o Pesolano até chegou a destacar isso, que o Daniel, ele ainda carece de intensidade de jogo, da questão física, sabe? Ele é um jogador de muita técnica, a gente percebe isso. Mas a técnica só, eu acho que basta só pro Ganso, né? Que consegue jogar futebol sem correr. É o único... mas é impressionante, né? O Ganso, ele tem... Mas é uma qualidade apuradíssima e o time tem um esquema que colabora com ele, e esse sem correr é entre aspas, né? Ele desarma muito, ele participa muito, ele fecha muito espaço, mas, sabe? Então, eu tenho dúvida dessa questão. Agora, o jogador também, a tendência é evoluir. E ele pode ter evoluído nesse aspecto. E na comparação com o Nicão, aí o Daniel Júnior já vira o Kanté, né? De intensidade. Aí é uma outra briga. Agora, você tocou num ponto muito interessante. É muito bonito ver o Fluminense jogar, embora nem sempre muito competitivo, né? Talvez essa seja a vantagem do Palmeiras. Mas, por exemplo, como ele protege os principais jogadores dele. O Ganso, no momento em que o time está se defendendo, ele às vezes fica na frente do Cano, para não ter o desgaste. E aí, quando tem a bola, ele tem liberdade. O Marcelo, muitas vezes ele funciona como um meia, né? Porque o André cai ali entre os zagueiros. Tudo isso para acomodar os melhores jogadores, e como isso faz diferença, né? Agora...